Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Muito bom estarmos reunidos e aprendendo em mais uma semana com a bela obra que se chama Pensamento e Vida. Então, se você não conhece, nós já estamos mais da metade, ou melhor, quase no final dessa obra, porque hoje estaremos abordando o capítulo 26º. E essa obra tem em torno de 30 capítulos, então daqui a pouco nós estaremos terminando esse livro. Mas não deixe de conhecer, não deixe de assistir os programas anteriores. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Emmanuel. E Emmanuel aborda diversas questões do nosso dia a dia, situações que nós enfrentamos, sejam questões familiares, questões ligadas à profissão, ao trabalho, à educação, enfim, tem uma série de capítulos e títulos e temas que Emmanuel desenvolve de uma forma muito clara, trazendo sempre um questionamento, sempre algo substancioso para que a gente possa aprender com ele. Então não deixe de conhecer. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Esta alegria se renova em cada programa. Lembrando que nossa atividade na divulgação da doutrina espírita tem se baseado exatamente nesse conjunto de tesouros que estão esquecidos, tesouros que estão disponíveis já há décadas e que boa parte dos espíritas não conhece, porque procura informações boas em romances, em outras coisas mais modernas e deixa passar estas preciosidades, porque este livro, que é bem fininho, você pode ver aqui, olha, é um livro bastante fininho. O povo diz, eu adoro livro fino, que aí eu termino logo. Mas esse livro, se ele fosse levado em uma balança, ele iria pesar algumas toneladas pelo seu conteúdo. Porque Emmanuel tem essa primorosa capacidade de, em poucas palavras, externar muito conteúdo. Então, com a calma, com um pouco de combinação de conceitos, nós conseguimos penetrar um pouco desta riqueza. E nós deixamos a você o convite para que assista aos programas anteriores e que possa também, com a sua experiência, com a sua capacidade, fazer algo que nós não pudemos fazer, que é extrair mais ainda deste garimpo. É um garimpo intelectual, não é? Com isto, você vai se enriquecendo e vai também compreendendo melhor a abrangência das leis espirituais em nossas vidas, na ação prática da existência. Como, por exemplo, o significado da oração. Eu sei que você deve saber rezar, eu sei que você aprendeu dos seus pais, dos seus avós, mas será que essa oração é realmente aquela que os espíritos apontam como a mais eficiente? É assim que nós estaremos em contato com a divindade da forma mais correta, mais direta, mais profunda? Nós vamos ver tudo isso aqui na explicação surpreendente que o Espírito Emmanuel vai nos dar no capítulo 26º. Então, Solange, agora nós vamos convidar os nossos telespectadores e os nossos ouvintes a que possam acompanhar conosco o capítulo 26º, cujo título é Oração. Oração. Vamos lá? A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Veja só que interessante. Neste primeiro parágrafo, nós vamos encontrar referência que o Espírito Emmanuel faz constantemente em todos os capítulos. Começando do primeiro capítulo. Se você vai ao primeiro capítulo deste livro, cujo título é O Espelho da Vida, Emmanuel começa com a seguinte frase: a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente, ela espelha aquilo que é a vitalidade em todo lugar. Ergue-se na terra para Deus, esse espelho, sob o controle, a proteção do Cristo, como se fosse um diamante bruto, a mente. Então a mente é o espelho da vida. E ele usa essa imagem do espelho em vários momentos destes capítulos anteriores.
E aqui, na primeira frase que a Solange leu para nós e que você vai ver novamente na tela, ele utiliza essa mesma simbologia. A oração é divino movimento. Olha só, é um movimento do espelho. Ela faz com que o espelho se mova para uma direção ou outra. Esse espelho que é a mente, não é? Espelho da vida. No rumo de onde? Para onde ele se move? No rumo da esfera superior. Com que finalidade? Para pegar a grandeza dessa esfera superior e refletir para um outro ponto, porque o espelho faz isso, não é? Então veja só que bela conceituação. A oração é o divino movimento do espelho. É através dela que você pode direcionar este potencial mental para refletir a grandeza da esfera superior para a esfera inferior. Não é, Solange? E é por isso que essa palavra movimento é tão importante, porque nós podemos estar com esse espelho voltado para nós mesmos, não é? E aí nós estamos ali embotados, embutidos dentro de nós, esse espelho está voltado para nós. Por isso que é preciso movimento. A oração é esse movimento de sairmos de nós mesmos, dessa coisa interior e nos voltarmos para esferas superiores, para que a gente possa captar toda essa luz que lá está e depende só de nós buscarmos dessa fonte. Então, quando nós voltamos o nosso espelho para essa luz, aí sim nós nos banhamos com ela. E como nós somos esse espelho, nós podemos refletir essa luz. E é o que nós vamos ver no próximo parágrafo, porque Emmanuel continua dizendo, acompanhe conosco. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Aqui nós vemos o que, Solange? Nós vemos a referência que Emmanuel está fazendo a esse significado da oração, como um apelo que nós direcionamos às potências celestes, aos espíritos superiores, seja através de fala, de nós estarmos verbalizando, seja sem a fala, através da vibração. Quer dizer que nós podemos orar sem falar. A palavra oração está com o significado referindo-se tanto àquilo que você menciona, quanto àquilo que você vibra, sem palavras. Olha que interessante. Por isso que Emmanuel coloca aqui que é um apelo vivo do Espírito. Não é aquela coisa apenas pronunciada da boca para fora, não. O que é um apelo vivo? É algo que vem de dentro, que vem da nossa força interior, da nossa vontade. Esse apelo vivo que faz com que nós nos conectemos com o plano superior, independentemente de estarmos falando, utilizando a voz. Isso pode acontecer apenas através da nossa vibração também. E aí continuamos na sequência para ver Emmanuel explicando isso melhor. Vamos lá. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor, desviando-lhe o brilho na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Vejam então que já há um endereço, já há uma busca, já há uma destinação para que aquilo que nós estamos procurando na luminosidade possa também ser espalhada para a escuridão, para aqueles que estão em situações de desespero, de miséria. E aqui nós vamos ver que Emmanuel vai começar a apresentar diversas maneiras de oração, mesmo não sendo próprias do ser humano. Vejam só como ele faz uma comparação do sentido vibratório da oração entre coisas que não têm uma expressão verbal. Vejam aí na continuidade.
graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. E aqui ele vai começar a comparar. No corpo ciclópico, no corpo gigantesco do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. Bom, vamos voltar, Solange, ao começo deste parágrafo. Porque aqui Emmanuel está mostrando diversas formas de oração, não apenas aquelas que as pessoas estão acostumadas na expressividade verbal ou na ideia mental que poderia ser também transferida em forma de palavras. Nós vamos ver aqui que ele coloca que a oração ela pode ser graduada desde o simples desejo que se exterioriza dos seres mais ínfimos até a exaltação divina dos anjos. Então, tudo isto é a nossa ligação, dependendo do padrão evolutivo, com essas forças que nos abastecem. E, como ele está dizendo, nada acontece na Terra sem o impulso dessa aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Aspiração por alguma coisa. E agora ele começa a falar. Veja só. No corpo ciclópico, no planeta Terra, nós vamos ver a Terra fazendo um Pai Nosso? Não. Mas o que os homens já descobriram, Solange? As naves que foram orbitando os mundos do sistema solar puderam detectar vibrações específicas de cada mundo. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a Terra, Vênus, Mercúrio. E com essa detecção vibratória e com aparelhos específicos para isso, puderam transformar esta dinâmica vibratória em um som. Então, se você procurar em algum canal de pesquisa, você vai ouvir o som que essas naves puderam captar, oriundo da Terra, que é diferente do som oriundo de Marte, que é diferente da vibração emanada de Júpiter, que é diferente da de Saturno, da de Urano, da de Netuno. Cada um tem um padrão vibratório. Além disso, nós também conhecemos na Terra a história da ressonância Schumann, que é um padrão vibratório que tudo neste planeta vibra nessa mesma frequência. Então, a gente observa que, segundo Emmanuel, este padrão vibratório representa o estado de elevação de cada orbe, com a sua aspiração evolutiva. É uma comparação, como se fosse uma prece, aquela exaltação. Depois ele cita as marés, não é? Pelo movimento da Lua, ao aproximar-se da estrutura física do nosso planeta, a Lua exerce um poder de atração que, de uma certa forma, achata a crosta terrena. E ao fazê-lo, naquela parte, existe uma modificação do perfil dos continentes e a maré vai e volta, dependendo da posição em que estamos nos referindo. E isso gera o quê? Gera uma oscilação. Esse ir e voltar é também uma forma de encontrarmos naquilo que Emmanuel compara o fenômeno da maré como uma aspiração à busca do equilíbrio, buscando entrar em um momento de tranquilidade. Na planta, diz ele, é o desejo de procurar a luz, a chamada
fototaxia ou fototropismo, que é o que busca o vegetal fazer saindo da cova, abandonando a semente e com isto produzindo a vida em busca da fonte luminosa que o vai abastecer. Na sequência ele fala do animal. O animal é curioso, ele procura sempre pesquisar. Se você tem um gato em casa, você sabe que o gato, quando você coloca ele em casa pela primeira vez, ele fuça em tudo. Ele se mete em tudo. Um dia nós levamos um gatinho para casa, que ele tinha que dormir em casa alguns dias, e ele chegou, ele nunca tinha estado lá. E ao chegar, nós pusemos comidinha, tudo certinho, e ficamos só observando. O gato ficou com a gente um tempo, né? De repente o gato sumiu. Sumiu e vai, a gente procura esse gato, será que ele escapou? A gente deixou a porta aberta, ele foi embora e procuramos, até que nós descobrimos, depois de algumas horas, que o gato tinha entrado em cima do tambor da secadora de roupa. Ela estava com a porta um pouquinho aberta, o gato foi se metendo e achou um vão e estava lá deitado dentro da secadora de roupa. Quer dizer, veja só, ele tem curiosidade, os peixes procuram identificar tudo o que está acontecendo à sua volta. E esta busca, esse desejo, segundo Emmanuel, representa também uma aspiração ao conhecimento, uma aspiração que é considerada como vibração um tipo de prece. E depois ele chega no ser humano, porque quando os animais estão curiosamente buscando, eles estão desenvolvendo a inteligência por essas experimentações. Mas o homem já tem a inteligência desenvolvida. Então, no homem, ele pode se concentrar para realizar um trabalho, ele pode estar pensando numa solução para um problema intrincado na sua profissão, ele está buscando caminhos para resolver um problema pessoal, um problema emocional que ele até então nunca tinha enfrentado. Tudo isto é uma concentração, que também, segundo Emmanuel, pode ser catalogada como uma forma de oração. Olha que interessante, nunca as pessoas pensaram que pudesse ser assim, não é mesmo? É uma coisa que as pessoas não têm este hábito, não é, Solange? Meditando sobre quantas formas de oração na natureza estão estabelecidas. Quando uma aranha faz a teia para caçar o alimento, ela está buscando a sobrevivência. Da mesma forma que quando um homem tem que resolver um problema no seu trabalho para ele não ser demitido, ele também está fazendo a mesma coisa. Está pedindo ajuda, Senhor, eu tenho que resolver isso. Como é que eu faço? Eu não sei. E a pobre da aranha está fazendo os fiozinhos lá, tem que prender nos gravetos, porque eu tenho que pegar um mosquito para comer e dar para os meus filhinhos. É parecido, não é mesmo? Agora a gente vai continuar no parágrafo seguinte. O professor planejando o ensinamento e o médico a concentrar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro mergulhado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à afeição, à maneira de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Aqui nós encontramos uma coisa muito interessante. Nós vamos voltar no tempo e encontrar na filosofia mais antiga uma referência muito bela neste caminho. Quando você vai estudar a história do pensamento, nós certamente vamos nos deparar com a figura de Platão. E Platão criou em um dos seus diálogos um simbolismo bastante real a respeito do que Emmanuel está dizendo aqui, quando ele fala do mito da caverna. Aliás, nós aqui recomendaremos que você possa assistir uma palestra da professora Lucelena Galvão na Nova Acrópole, no site da Nova Acrópole. Essa palestra se chama A Matrix e o Mito da Caverna. Isso mesmo, A Matrix e o mito da caverna. Ela faz uma comparação explicando como que os dois falam da mesma coisa. Seja o filme Matrix, seja o mito da caverna, que ela mostra, inclusive, com imagens, como
como é muito bem esmiuçado. E o que significa o mito da caverna de Platão? Platão cria essa imagem de um local em que os homens ficariam isolados da verdade e não conseguiriam conhecer a verdade a não ser pelas luzes que de fora são projetadas na parede da caverna e que, por causa disto, produzem certas sombras de objetos. Então o homem não tem acesso ao objeto, tem acesso apenas à sombra que está projetada no fundo da caverna. E nessa palestra você vai ver a imagem, é bastante explicativa. E com isso, o Espírito Platão está dizendo que fora do mundo da caverna onde nós estamos, existem as ideias puras, existem os conceitos perfeitos, aos quais nós ainda não estamos acessando, porque aceitamos ficar presos na caverna. E de onde essas imagens podem ser recolhidas e projetadas de uma forma imperfeita para que nós possamos ter uma noção, ainda que rústica, limitada, daquilo que é a essência. Então, nós estamos vendo o quê? Que o homem, como diz Emmanuel, quando está buscando a solução dos problemas, seja da educação, da ciência, da medicina, da construção administrativa de problemas que ele tem que realizar, tem que dar conta, ou mesmo, como ele fala aqui, do arquiteto que está procurando fazer uma planta, ele está em sintonia na concentração que ele está tendo profissional com as ideias que estão nesse mundo abstrato. E de lá está buscando uma solução. Veja só como isso tem perfeita aplicação naquilo que Platão, e que depois no filme da Matrix também foi espelhado. Vamos ler novamente o mesmo parágrafo para você ter essa ideia. O professor planejando o ensinamento e o médico a concentrar-se no estudo para determinada moléstia ser sanada, o administrador programando a execução de um serviço e o engenheiro buscando a confecção ou a produção de uma planta para certa obra, não estão rezando o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, nada disso. Mas eles estão usando os processos da oração ao se sintonizar com o mundo verdadeiro, o mundo das ideias, refletindo na própria mente quais são os projetos da educação, da ciência, da legislação e do progresso que vêm do plano invisível para o plano físico, como se fossem imagens abstratas, antes de se revelarem ao mundo de forma concreta, através das soluções que estes profissionais estão construindo. Olha que interessante, é o mundo das ideias de Platão. É o mundo da verdade, fala Solange. Não, a gente pode dizer que a gente poderia dizer que isso é um tipo de, como se eles buscassem uma inspiração nesse plano mais elevado, mesmo que inconscientemente, porque às vezes eles não estão nem pensando nisso, nem acreditam nisso, mas quando eles se conectam, quando eles estão concentrados no assunto, de uma certa maneira, isso auxilia que eles conectados com essa informação divina, que eles consigam trazer essas ideias, buscar esses ensinamentos e trazer para a gente. Isso mesmo, eles se tornam portas ou janelas que estão abertas, que eles estão concentrados naquele problema. E então o que acontece é que, como uma forma de inspiração ou de uma solicitação, meu Deus, eu tenho que resolver isso, não é assim que as pessoas falam? Uhum. Nossa Senhora, meu Deus, eu tenho que arrumar uma saída para isso. Uhum. E é muito comum, às vezes, você dorme pensando nisso, no dia seguinte você acorda com a solução. Vem a ideia daquilo que você tem que fazer. Isso é muito comum. É tem verdade. gente que fala que, nossa, eu sonhei com tal coisa, eu já sei qual é o caminho. Exatamente. Aliás, Solange, bem lembrado, na história de Albert Einstein, Einstein tinha um bloco de anotações que ficava na cabeceira da sua cama, que muitas vezes ele colocava uma dúvida, uma equação que ele não sabia resolver. No dia seguinte, quando ele acordava, ele via que estava escrita a solução. Durante a noite, ele mesmo, com a inspiração que lhe vinha, ele escrevia o que ele tinha sonhado.
e no dia seguinte ele ia ver, ali estava a solução. Ou seja, de algum lugar ele estava obtendo essas informações. A história dos sonhos de Einstein, ela é muito conhecida. Os seus biógrafos sempre relataram esses fatos, porque ele vivia sempre em contato com essas forças, essas imagens que estão soltas, para que todos possam acessar desde que estejam interessados naquele processo de captação. Então você observa que sem fazer nenhuma evocação religiosa, é considerado também uma forma de oração o esforço de se dedicar a solucionar positivamente, no caminho benéfico, algum problema. Não é? É desse modo que o homem desenvolve sua maturidade e absorve, mesmo que ele diga, eu tive uma ideia, né? A gente costuma falar assim, não é? Eu tive uma ideia, eu que pensei, eu que fui o inteligente. Mas na verdade, você usou o raciocínio e captou, com a ajuda dessas forças celestes, aquilo que faltava para você engrenar o que você já sabia com aquilo que te faltava. E de repente você tem uma coisa que as pessoas chamam de insight. Né? Insight. Algo que vem de dentro. Né? A tal intuição. Intuire é ir dentro. Aquilo que você não sabe de onde veio, mas veio de dentro. Então, são maneiras que os homens interpretam aquilo que Emmanuel está dizendo, que Platão já dizia, se tratar da conexão com o mundo externo. E aí, a Solange vai falar agora, mas depois nós vamos voltar nessa ideia. Fala, Solange. Não, e só para ilustrar, porque nós vemos na história casos em que pessoas têm esses insights ou trazem esses descobrimentos, às vezes quase que ao mesmo tempo. Em vários pontos do mundo, pesquisadores, de repente um está na Europa, outro está na Ásia e descobrem, né, entre aspas, a solução para um problema, para uma doença, ou enfim. Para uma tecnologia. Exatamente. Como aconteceu inclusive no caso dos irmãos Wright e do nosso querido Santos Dumont. Ambos estavam pesquisando a capacidade de voar no mesmo tempo, cada um com uma ideia separada. E é muito interessante esses desenvolvimentos, não é? Estão conectando as ideias. Como eu estava dizendo antes, no vídeo você vai ver lá da professora Lucelena, ela explicando que para às vezes os homens se libertarem da escravidão, da ignorância, porque eles ficam presos atrás de um muro e eles ficam vendo as sombras passarem. Alguém manipula alguns objetos que a luz da entrada da caverna projeta em sombra na parede e os caras que estão sentados, escravizados, presos com correntes, se deleitam com aquelas imagens, estão brincando, fazendo de conta que aquilo é o mundo da verdade. Porém, diz o mito da caverna, quando um homem consegue vencer essa escravidão e consegue sair, ele descobre lá fora um mundo da verdade. E o que ele faz? Ele tenta voltar para contar às pessoas que lá fora é totalmente diferente, que aquilo que eles estão vendo na parede é uma ilusão, uma mentira, que não é verdade. E é difícil convencer os que estão acostumados a ficar vendo as sombras de que lá fora o mundo é totalmente diverso daquilo. É a história do peixinho vermelho, do preâmbulo, do início do livro Libertação, do espírito André Luiz. O peixinho vermelho que escapou daquele laguinho e foi até o oceano, descobriu um outro mundo e voltou para contar para os seus amigos de outrora e dizer das maravilhas. E aí os peixes gordos, pachorrentos, acostumados no laguinho, disseram, mas o que nós temos que fazer para chegar lá nesse outro mundo? Ah, vocês têm que passar pela grelha. Passar pela grelha? Oh, mas isso a gente não consegue, a gente é muito gordo. Você tá louco, vai você. Não quiseram fazer o esforço. E aí ficaram lá, até que veio uma seca e secou a fonte do laguinho e todos os peixes pachorrentos morreram grudados no lodo onde eles estavam. É uma referência exatamente ao mundo das ideias, lá do mito da caverna. Então a gente está vendo que quando os homens estão buscando, eles se abrem, como a Solange falou, eles abrem a mente para captarem
todas essas fulgurações do mundo invisível na forma de ideias para ajudá-los a conseguir solucionar os seus problemas. Agora a gente continua no texto vendo o que Emmanuel vai continuar a nos explicar. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando, espelhando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as profundas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e modeladora do pensamento, imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Olha que interessante. Os Espíritos explicam para nós que quando você deseja algo, que obviamente seja bom, desejar e pensar naquilo já é mais de 50% de você conseguir. Quando você fala assim, eu queria tanto ter um carro novo, mas custa tão caro, eu não vou conseguir, você já está se derrotando. Você já está conformado e não tê-lo. No caso de uma conquista material. Se você pensasse assim, um dia eu queria ter um diploma de curso superior, mas eu não vou ter dinheiro para estudar, eu nunca vou conseguir isso. Ou seja, você está demonstrando que você não tem uma vontade férrea, você não tem vontade mesmo. Agora, quando você fala assim, não, eu não tenho dinheiro, mas eu ainda vou estudar, eu ainda vou me formar, ou eu ainda vou mudar meu carro, vou comprar um outro carro, eu ainda vou ter uma casa própria, mesmo que seja pequenininha, longe, mas eu vou ter o que é meu. Você está informando o universo qual é o seu projeto. E se você for uma pessoa de bom coração, de devotamento, de coragem, o mundo espiritual estará usando outros que estão vivos ou outros espíritos amigos para fazer você chegar àquele objetivo, se você o merece, se você está com ele realmente disposto a conquistar através do esforço, não através da fraude, da mentira, do engodo, do prejuízo aos outros, não, através da postura correta. Você será ajudado. Se não a comprar a casa dos sonhos, mas pelo menos a conseguir o terreno, onde você possa ir construindo aos poucos. E isso é muito importante. Uma vez eu queria assistir muito uma sinfonia de Beethoven. Eu morava numa cidade do interior onde não havia nada, nem havia banda. Eu sonhava, eu ficava vendo no jornal que ia ter uma apresentação de sinfonia na cidade de São Paulo. Eu falei, eu acho que um dia eu ainda vou assistir. Eu ficava comprando o disco das sinfonias, gostava de ouvir música clássica. Quando eu mudei para Campinas, Campinas tinha uma orquestra sinfônica. E ainda tem. Então eu gostava, e foi justamente no ano em que se completava 150 anos da morte de Beethoven. E a Sinfônica de Campinas estava executando todas as sinfonias. E logo no mês de março ia ser a sinfonia, a nona sinfonia, a sinfonia coral, a mais exuberante. Eu tinha um amigo que estávamos estudando no primeiro colegial. Vamos assistir a sinfonia de Beethoven, vai ser nesse domingo lá no teatro. Vamos lá no teatro. Chegamos lá de tênis, calça jeans, camiseta, para comprar o ingresso na hora. Imagina isso. Em Campinas, uma sinfonia. Já tinha acabado o ingresso, fazia quase um mês que não tinha mais ingresso. A moça olhou para nós, deu risada, falou, moço, aqui essa noite de gala já foi toda vendida, já faz um mês que não tem mais ingresso. Falei, não é possível. Vamos assistir essa coisa de qualquer jeito, nem que for sentado do lado de fora do teatro, ouvindo pelo vão da porta. Aí nós fomos lá para baixo, onde era a entrada do salão, onde a sinfônica ia tocar. E o povo entrando. Tinha uns bancos assim, eu sentei com meu amigo e o povo entrando, o povo tudo vestido, né? Aquela noite de gala, gente de chapéu, de terno, e a gente lá de tênis, calça jeans. Bom, e a gente falava, olha, a gente vai ficar aqui até a hora que fechar a porta. A hora que fechar, a gente põe o ouvido e fica ouvindo do lado de fora. Quando estava quase para fechar, subiu uma moça vestindo um vestido longo, de cor salmão, até hoje eu me lembro dela.
E ela veio até nós e disse pra gente, vocês querem assistir a orquestra? A gente queria, mas a gente não veio aqui comprar antes os ingressos, então a gente vai ficar ouvindo aqui de fora. Aí a moça falou assim, não tem problema, nos deu 2 ingressos, assim, dados. Quando a moça veio e fez isso, eu nem sei se a moça voltou pro salão, porque nós corremos para dentro, deixamos a moça para trás, com medo que a porta fechasse e a gente ficasse não podendo entrar. Mas o que estava acontecendo? Exatamente isto. A gente estava sonhando em assistir aquilo. Não tínhamos dinheiro, não compramos o ingresso, não estávamos vestidos e ainda assim uma pessoa nos deu 2 ingressos. Eu e meu amigo entramos e assistimos a 9ª Sinfonia de Beethoven no teatro aqui de Campinas. E se eu tivesse ido embora? Se eu tivesse falado, que pena, não sabia que tinha que comprar antes, vamos voltar para casa. Puxa vida, a gente nem está vestido direito, vamos embora. Não, você quer. Se você quer e é bom, confie que alguém está mexendo os pauzinhos para que aquilo aconteça na sua vida. Se não acontece, não tem problema. Você vai aprender a enfrentar essas derrotas sem frustração. Mas se eles puderem, eles vão te ajudar. É muito bonito tudo isso que Emmanuel está falando. E aproveitando esse gancho, André, nesse parágrafo especificamente que me chamou a atenção, é Emmanuel dizer para a gente que essa energia que a gente exterioriza do nosso coração, esse desejo, ele tem uma força que ele chama de plasticizante, ou seja, uma força modeladora. Quando nós pensamos, nós modelamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos vibrando. E é esse pensamento, essa vibração, esse pensamento transformado em plasma, se plasmando em imagens, é isso que vai chegar até as esferas superiores e que vai mover todas as coisas a nosso favor. É muito interessante isso que Emmanuel nos traz, comenta conosco. E ele fala, Solange, só para a gente terminar esse parágrafo, ele fala que a ajuda divina vai chegar, seja através de bons espíritos, seja através de boas pessoas. Isso. Porque as pessoas que se fazem boas também são representantes da bondade do Pai na Terra. Então você vai encontrar boas pessoas que vão facilitar a realização daquele teu objetivo. Um patrão que diz, olha, você é um bom funcionário, eu vou pagar a sua faculdade. Puxa, o senhor vai pagar para eu estudar e me tornar o que eu sempre sou. Então você vai conseguir. Ou então eu vou pagar para você, depois você vai me pagando com trabalhos, quando você se formar. Olha só, o universo faz com que o bem ajude o bem. É muito bonito. E agora vamos indo para a parte final deste capítulo. A vontade que ora atinge o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. É a vontade, vejam só. A vontade é esse mecanismo, é esse alicate, é essa alavanca que, quando você utiliza essa vontade na oração, o coração que sente produz reflexos bem luminosos. E o espírito, ao ser este foco de luz, ele vai recolher, sob a forma de inspiração, a ajuda dos mensageiros de Deus, que querem que ele evolua, que querem que ele consiga, que querem que ele vença. Muitas vezes vença até a própria preguiça, o próprio pessimismo, o próprio desejo de se entregar. Não, ao contrário. Vamos lutar, vamos enfrentar as dificuldades sem medo. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável, irresistível da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os ápices da vida vitoriosa. E assim nós vamos ver como a prece não depende só de palavras. As preces decoradas, quando não são sentidas, elas são como você colocar
um disco na vitrola que não tem alto-falante. Sabe isso? Você faz o disco ou o seu CD ou qualquer mídia que hoje modernamente você possa usar, você põe, o computador roda, mas não tem as caixas de som. Ninguém escuta. Roda, 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 roda e não atinge o objetivo. E isso é importante que nós nos lembremos, porque muitas vezes as pessoas se preocupam apenas em falar, em rezar falando. Faz 20 Ave Maria, 20 Pai Nosso e assim tá bom. Como? Mas isso é por peso? Deus atende a pessoa pelo peso do número de palavras? Não. É pela intensidade daquilo que você às vezes nem exterioriza. Quando, no exemplo que eu dei aqui, do meu desejo de assistir uma sinfonia, eu tinha 17 anos. Aliás, eu tinha 16, não tinha feito nem 17 anos. E aí, o mundo espiritual sabia, porque me acompanhava desde quando eu era criança, vendo os jornais lá na minha cidade, puxa, uma orquestra, um dia eu queria assistir tanto, e eles sabiam que eu queria isto. Eles viam eu comprando, ouvindo discos, até rasgar, até furar o disco de tanto ouvir. E então, quando eu cheguei aqui, tudo estava pronto. E eles disseram, vai lá assistir. Não pensa em comprar nada, vai lá. E eu vou sim, eu vou assistir, eu quero assistir isso. E então, chegou o meu desafio. Eles estavam preparando, até aquela moça que tinha as 2 entradas de convite, aquelas entradas gratuitas, que nos encontrou. Portanto, veja só, é a vontade que você exterioriza, como disse a Solange, ela plasma e o mundo espiritual vê isto e te ajuda. E então você tem uma vida vitoriosa. Mesmo que não seja economicamente vitoriosa, ela haverá de ser espiritualmente vitoriosa, que é o mais importante em nossa existência. Ai, quanta preciosidade nestes pequenos parágrafos. Eu acho que deu 2,5 páginas, mais ou menos, de texto no livro. E ele é muito substancioso, como disse o André no isso início. Aqui, ó, isso aqui. Ó, 1,5 páginas. Não, nem meia, ó. É. Uma folha e um pedacinho. E eu acho que a gente nunca imaginou que a prece fosse esse instrumento tão potente, não é? Então que a gente possa sempre se lembrar que a nossa prece é extremamente poderosa quando ela é feita com essa unção, com essa vontade, com esse pensamento firme. E ela não depende de hora, nem depende de lugar. Você vibra no bem. Vibrar é uma oração. Você vai fazer uma coisa e fala assim, ai, eu quero que isso dê certo, eu quero que essa coisa funcione. Você está orando, você está atraindo amigos que querem que esta coisa também funcione. Agora, se você pensa em fazer uma coisa ruim, quem é que você vai atrair? As vibrações negativas. Você vai emitir uma imagem, só que é uma imagem feia, grotesca. E então, se você é uma pessoa que só reclama, que só maldiz, que só fala maldades de todo mundo, você só atrai coisas que não são boas, porque as imagens que você produz são negativas. Então, mude isto, porque assim você tem outro padrão, não é? E aqui, Solange? Isso mesmo, estamos já finalizando o nosso programa, já está dando o nosso horário. Deixamos o convite para vocês participarem, para vocês conhecerem um outro programa que é muito bonito, que se chama O Espírito da Letra. Lá nós estamos analisando as obras de André Luiz Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós temos analisadas pelo André Ruiz as obras que vão desde Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. Nós temos 7 obras já lidas, comentadas. E estamos realizando a 8ª obra, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Então, todos os sábados tem programas novos para você estudar conosco, aprender. Cada capítulo é lançado todos os sábados. Você pode assisti-los, seja na programação da TV Mundo Maior, em vários horários, ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. Você entra no canal e você tem todos os livros, inclusive este último que nós estamos fazendo e que ainda não terminou, mas a cada sábado nós temos um capítulo novo. Vá lá e você vai se surpreender com toda a riqueza do Espírito André Luiz, não é? E olha, não esquece, na próxima terça-feira, amanhã, nós vamos estar lá, ou amanhã, ou na próxima terça, vamos estar na TV Mundo Maior, no nosso programa O Espiritismo Sem Mistério. Às 16 horas, ao vivo, vamos estar lá. Você pode fazer pergunta, pode nos ajudar a fazer o programa juntos. Avise seus amigos. Terça-feira,
o Espiritismo sem mistério na TV Mundo Maior às 16 horas. Eu e essa que você não conhece, mas é a Solange Godoy. Vamos lá. Tá vendo? Nós Isso agradecemos a sua participação, uma boa semana e nos vemos no próximo Alegria de Viver. Isso, grande abraço. Tchau. Abração.